Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas aqui a mais este Conexões Ribeirão, nosso encontro semanal aqui pela multiplataforma Tati, sempre trazendo um convidado todo especial para tratar de um assunto de interesse da nossa comunidade, da nossa cidade, geralmente um tema de cultura, de educação, de meio ambiente, ou de política, de movimentos sociais, direitos humanos, né? É uma programação variada que a gente tem aqui toda semana na multiplataforma Tati. E hoje a gente tem a grata satisfação e a honra de estarmos recebendo aqui o nosso querido amigo, conhecido de longa data, lá das quebradas do Parque Ribeirão Preto, né? Enfim, estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que o mestre Tião Preto. Tião Preto, que é a história da capoeira em Ribeirão Preto, né? Alguém que tem uma pegada forte no movimento negro, no movimento, né, de combate ao racismo, enfim, tem uma trajetória, uma história muito legal. Então a gente está recebendo aqui o Tião com muita alegria, com muita satisfação. Muito bem-vindo, meu querido. Eu é que agradeço, Laje, essa oportunidade, né, de estar presente. Quando me convidaram para vir aqui, né, eu falei, tem que ser outra pessoa e tal, mas eu fico muito agradecido e espero representar um pouquinho do que é essa história da capoeira. Tião, mas eu acho que tinha que ser você mesmo, né, querido? Tem que ser, claro, referenciando e reconhecendo a importância de tantos outros mestres, né? Tantos outros combatentes aí do movimento negro, da cultura negra, enfim, né? Mas você é uma pessoa muito especial, tinha que estar aqui com a gente hoje, né? Muito bem-vindo. Ô Tião, mas eu gostaria de começar a nossa conversa, porque na verdade é mais uma conversa aqui do que uma entrevista, né? O nosso bate-bola aqui, eu gostaria de começar falando um pouco de você, né? O início da capoeira em Ribeirão Preto, porque me parece que a capoeira que foi a porta de entrada para várias outras questões relacionadas aí à cultura negra, cultura afro, enfim, que acabou se desenvolvendo. E você está nesse início, né? Você está desde a época do mestre Miguel, você foi aluno do mestre Miguel Sim. Aqui em Ribeirão Preto, né? E você acompanhou toda aquela trajetória, a origem, o desenvolvimento do grupo Cativeiro, né? Sim. Fala um pouquinho daquele momento ali. Como é que foi a sua primeira entrada na capoeira e como é que foi aqueles primeiros tempos? Olha, primeiro, né, gostaria de só lembrar que eu não sou dos mais velhos, né, que quando eu comecei a capoeira já tinha outras pessoas, finado mestre Monteiro, Sim. professor Paulão, né, que não está em atividade, mas que é uma pessoa que na época estava aqui, o mestre Miguel, que era o mestre, tinha outras pessoas, por exemplo, o Reginaldo Santana, que na época estava entrando no grupo, que era formado, que para mim também é uma referência na capoeira. E só lembrando que a capoeira, como cultura, é uma atividade coletiva. É difícil a gente conseguir falar um. Então, a gente sempre tem várias. Tem meu mestre, que é o mestre Miguel, mas várias outras referências e outros mestres que também me deu uma base para que eu estivesse nisso. Eu também tenho a questão também da minha família, porque, para quem não sabe, a minha mãe nasceu no Quilombo, em Minas. Olha. E meu avô, né, sempre nos ensinou essa questão, tentava nos ensinar, mas a gente, menino novo na época, década de 70, queria coisas modernas. Não estava muito ligado. Não estava muito ligado. De identidade, né? E a capoeira, com a capoeira, ela me fez entender o que é isso. Muito então, interessante. a capoeira é muito importante na minha vida. E foi a porta de entrada para você realmente constituir e construir essa identidade, né? Com certeza. Essa identidade que você carrega até hoje. Porque foi através da capoeira que eu comecei a buscar a minha ancestralidade. Tá? A capoeira me mostrou o caminho. Entendeu? Então, o que eu sou hoje avô... Já é avô? Opa!
Tenho 3 netos. 3 netos, 3 tio. netas. E com essa cara de menino jovem até hoje, pô, você não envelhece, hein, tio? Como menino. Estou chegando, estou com 50, vou fazer 59 lá. Olha só, meu Deus do céu. Então, o que eu sou hoje, eu devo à capoeira. Sim, sim. Entendeu? Então, a capoeira, quando eu posso falar a questão da capoeira, a importância dela para nós, capoeiristas, e a importância dela que seria para as outras pessoas, o trabalho que a gente faz. Eu fugi da escola, como a grande maioria de jovens negros, criança negra, fugi por racismo. Da escola. Por racismo, né? Sofri racismo. Eu não sabia o que era isso na minha primeira infância. Eu brincava na rua com as crianças, brincava, brigava, xingava, né? Mas quando eu cheguei na escola, eu entendi o que é o racismo. Quando eu tinha uma briga na rua, uma discussão com alguma criança da minha idade, era uma coisa normal. Na escola, não. Na escola eu vi que realmente é uma coisa estrutural. Institucional. Institucional, né? Uma coisa estrutural através das instituições. Né? E aí, a capoeira, eu vi... Então, por exemplo, a capoeira é uma coisa muito ampla e muito diversa. Cada pessoa entra na capoeira por um motivo. Um motivo como fez eu estar na capoeira foi a questão do racismo, do preconceito. Olha só. Ô, Tião, fala um pouco para a gente também do Grupo Cativeiro, né? Afinal de contas, a gente sabe que o Grupo Cativeiro está na história do movimento negro e da capoeira em Ribeirão Preto. Sim. Né? A partir do Cativeiro, você tem a origem de vários outros movimentos, vários outros grupos, né? Então, quando se fala em capoeira, a gente tem uma referência e uma reverência toda especial em relação ao cativeiro. E você participou disso aí ativamente, né? Olha, não tem como eu não falar disso, porque quando eu comecei a capoeira, eu comecei em 77, final de 77. Sim. O cativeiro foi formado em 1978, com 6 mestres. Então, é uma coisa meio que especial, eu não sei qual que é a palavra, mas 6 mestres, nenhum era daqui. O mestre Miguel, na época, estava aqui. Mas o mestre Miguel também não era de Ribeirão Preto. Então, foi isso que aconteceu quando? Em 78, os anos chumbo, eram os anos de chumbo, né, ditadura militar, e no momento que a capoeira foi considerado como esporte nacional por um presidente que era militar. Né? Agora, conforme a gente vai vivendo no meio da capoeira, você começa a ouvir as histórias. Né? Porque eu prefiro ouvir história de caras antigos e, às vezes, só fazer uma reverência, ver alguma coisa nos livros. Eu conheci um mestre do Rio de Janeiro, antigo, e ele falou que, na década de 70, a polícia, o exército, começou a procurar capoeiristas no Rio, nas periferias. E ele ficou até com medo. Depois, quando ele ficou sabendo o que era, tinha uma comissão, não sei, deputado na época, não sei o que era, nos Estados Unidos, e naquela época, os americanos já tinham uma intenção de registrar a capoeira como uma coisa deles. Então, por que razão foi registrada aqui? Isso fala desse mestre do Rio de Janeiro. Por que registrar aqui? Se os americanos querem, e é uma coisa nossa, então vamos registrar primeiro. Faz parte da nossa identidade. Exatamente. Muito então, mais de lá, você né? percebe que os militares não foi uma coisa, vamos por... Não, se os americanos querem, então vamos fazer primeiro. E a capoeira foi criada, criou-se uma identidade, tentaram criar uma identidade nacional baseada no sistema do Exército. Existia até uma saudação na época que alguns capoeiristas faziam uma reverência. Um salve a bandeira, né? Ajoelhava, salve a bandeira. Isso vem dos militares. Por essa razão, o mestre Miguel e os outros 5 mestres formaram o Grupo Cativeiro. Era uma intenção de trazer a capoeira para o seu lugar, o seu espaço, contra que eles entendiam como a descaracterização da capoeira. E uma forma também meio manipuladora. Exatamente. Não é isso? E alguns capoeiristas acharam que isso era viável e não perceberam que, tipo assim, a capoeira pode, mas do meu jeito. Então, de certa forma, eles estavam tirando a liberdade e a identidade da capoeira. Sim, sem dúvida. Então, para mim, essa formação do Grupo Cativeiro
é uma coisa que eu reverencio muito até hoje. E posso falar, eu fiquei do Grupo Cativeiro de 1978, do início, até 2013. Então, eu fiquei no Grupo Cativeiro 35 anos. E eu acreditei e acredito nas ideias. Não faço parte do Grupo Cativeiro hoje, né? Mas posso falar que hoje eu estou mais livre para realmente conseguir colocar em prática tudo que eu aprendi ali. E reconhecer a importância que teve o Grupo Cativeiro. Sim, lógico. É a minha história. Sim, sem Não dúvida. tem como eu falar, é a minha história. Ô, Tião, e a partir do Cativeiro, você teve várias outras participações aí em grupos, como Travessia, né? Contribuiu muito lá no Urumilá, né? Fomos, inclusive, colegas, ô Tião, do Conselho Municipal de Cultura. Não foi? Umas brigas arretadas lá, né? Com a prefeitura, com outros, enfim. Enfim, você tem aí um acúmulo, né? Tem, de experiências aí, né? Através da capoeira, teve aqui em Ribeirão Preto, acho que foi o segundo, o Movimento Negro em São Paulo criou o FECONESU, que é o Festival Comunitário Negro Zumbi. Tá? E teve uns, que não me engano, em 1979, e eles iam se reunir lá no José do Patrocínio. Como o José do Patrocínio, quem comandava era o capitão, né, que é o pai da Adra, e ele era militar, e aí eles não quiseram que essas pessoas negras, porque quando se fala de esquerda, de movimento de oposição, fala de esquerda. Sim. Mas eu considero que nós, afro-brasileiros, não somos de esquerda. Nós temos uma coisa nossa, que nem a esquerda, desculpa eu falar, e nem a direita reconhece. Entendeu? E havia muito envolvimento de pessoas militantes da esquerda também, no movimento negro. E aí eles não quiseram que eles dormiam lá. Nessa época, o mestre Miguel que ofereceu espaço, a academia dele, para que as pessoas dormissem. Isso é história. Está na história, está registrado. Está na história. Uma coisa que o pessoal fala, não, Isso é história, é história. Tião, e eu lembro que lá na época de formação aí do Conselho de Cultura, né, você foi um dos lutadores para que algumas expressões da cultura negra também fizessem parte do Conselho, como o hip hop, por exemplo, né? Foi uma luta insana naquela época, né? A própria capoeira, uma representação da capoeira, específica da capoeira, e não simplesmente embutido no conceito geral de cultura negra, né? Foi árdua aquela luta lá sua, hein? Você tem muito a ver com isso também, né, Tião? Olha, o que acontece? Você falou do Grupo Travessia, o Pedro Paulo da Silva, que também, para mim, é uma referência, faz parte da minha formação, porque tem várias pessoas, né, que eu conheci que era um ator negro. Eu conheci ele em 79, mais ou menos, mas eu participei ativamente com ele a partir de 1986. Nesse momento, criamos um movimento negro em Ribeirão Preto. Eu participei da formação. Não chegou a registrar, que foi o MONURP, né? Fazia reuniões no Patrô, o Pedro Paulo foi o presidente, e ele me chamou, veja bem, não fui eu que fui, ele me chamou para ser o vice. Isso em 1986. E foi o Pedro Paulo também que me convidou para estar no Centro Cultural Urumilá. Isso. Então, essa questão do teatro negro, a forma como ele fazia, não só nós capoeiristas, mas muitas pessoas ele ajudou, e é uma pessoa muito importante na questão da consciência negra aqui em Ribeirão Preto. Muito bom. Tião, vamos dar um intervalinho aí para o nosso break, né? Rápido. Daqui a pouquinho a gente volta de novo para continuar essa conversa aqui, tá bom? É muito mais sabor. Vamos dar a volta ao mundo sem sair de casa? Convido você, junto comigo, a fazer uma viagem gastronômica por vários países, conhecendo diversas culinárias saborosas, práticas e muito gostosas. Programa Receitas com Sotaque, com Lília Machado. Terça, às 8 da noite. Na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. Voltando aqui ao segundo bloco do nosso Conexões Ribeirão, e hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui recebendo o nosso querido mestre Tião Preto, falando de capoeira, falando de movimento negro, falando de cultura afro, enfim, né?
é a identidade dele, é a cara dele. Então ninguém melhor do que ele poderia estar aqui para falar dessas coisas que fazem parte, né, da identidade do povo negro e da própria identidade da nossa formação histórica, social, etc. Né? Ô Tião, mas vamos retomar aqui falando do Conselho Municipal, né? Você Sim. teve experiência, na verdade, no Conselho de Cultura e participou também do Conselho da Comunidade Negra. Né? Como é que foi isso aí? Olha, quando eu comecei a participar no Centro Cultural Orumilá, a gente estava muito próximo também do hip hop. Né? O hip hop, carnaval, na época. Né? As expressões bastante todas. Participava de tudo. E nesse período está em formação o Conselho da Comunidade Negra. Estava tudo mais ou menos junto, isso mais ou menos 2002, 2003. Você estava junto, né? Sim, nessa época eu estava. Foi uma época que tentaram tirar a roda da praça. Lembra sim, disso? Tem essa Que questão. aí a gente estava na discussão do Conselho Municipal da Cultura, de colocar a capoeira, o hip hop, que não fazia parte. Né? Você participou também foi uma luta árdua dessa discussão com o Paulo do Orumilá, né? Na verdade, o poder público queria uma única representação de todo o movimento negro. Né? E eu posso falar que naquela época houve até uma certa mudança no conceito de cultura em Ribeirão. Porque que a gente entendia, do nosso ponto de vista, que era, na verdade, uma secretaria de evento, e não de cultura. Né? E quando a gente tem como cultura uma única cultura que representa, então não é cultura. E eu posso falar que eu senti uma resistência muito grande, na época, dos conselheiros. Dos próprios conselheiros? Dos próprios conselheiros da cultura. E eu acho que você estava quando eu... Lembro, sim. Acompanhei eles me isso aí de levaram perto. para eu representar a capoeira naquela discussão, o Isaac, para falar sobre o hip hop. Nós sentimos uma resistência muito grande. Entendeu? Mas acabou vingando e naquele momento foi aprovado. Sim, né? foi aprovado, conseguimos aprovar. Ô Tião, vamos aí, você não pode terminar o programa sem fazer uma apresentação aí, né? Pelo menos uma palhinha pra gente. Aí não tem como, né? Capoeirista sem berimbau, sem como, música. Não tem como existir a capoeira sem berimbau. Cultura negra, né? Pra gente. Então, pelo menos um pedacinho, uns 2 minutinhos aí, porque depois ainda tem um vídeo que nós vamos apresentar, né? E tem uma coisa interessante, Lages, que essa viagem minha que não falou ainda. Vamos falar. Depois a gente vai falar da Europa. É uma coisa interessante do que a cultura, realmente a cultura, faz nas pessoas. Quando as pessoas não têm um preconceito, não está fechado. Não está fechado para isso. Rapidinho uma musiquinha aqui. Musiquinha não, pessoal. Eu falo musiquinha porque ela é curta. Tá. Mas para mim o significado é muito grande. Muito grande. Vamos lá, mete bronca. Essa música não é minha. Essa música é do Contramestre Barato. Mas se eu pudesse, eu acabava com a dor. Se eu pudesse, só existir o amor. Eu pegava saudade do mundo, trocava por poesia. A inveja, a ganância, a tristeza, tudo era alegria. Todo mundo na mesma sintonia, cantando a canção e libertando a energia que tem dentro do coração. Eu uniria o sol com a lua, misturaria na história com a sua. Eu criaria um mundo perfeito pra mim, pra você. Me diz aí o que eu faria. Eu criaria um mundo perfeito pra mim, pra você. Me diz aí o que eu faria. Eu criaria um mundo perfeito pra mim, pra você. Eita, em bom, sou. Muito bom, Tião. Essa é uma cantiga que eu cantei na Alemanha, você não me perguntou, mas eu gostaria de falar. Mas vamos começar então, vamos entrar nesse assunto. Afinal de contas, né, a última grande experiência, o seu último grande projeto é um projeto internacional.
Sim. Conta pra gente como é que está acontecendo isso aí, Tião. Primeiro que não é um projeto meu, né? Sim. Eu tive a grata satisfação que eu falo isso, o Grupo Cativeiro, ele formou muitas pessoas, muitas. E tem muitas pessoas esparramadas pelo mundo que não faz parte mais do Grupo Cativeiro, Sim. mas que entendeu a ideia. Foi uma sementeira ali, Exatamente, foi uma verdadeira mas sementeira. que entendeu a ideia. Né? É importante frisar Entendeu isso. e levou para o mundo, levou para a sua trajetória. O Pigmeu, que é daqui de Ribeirão, Sim. Né? Formou capoeira, treinou capoeira, não exerceu atividade como professor de capoeira aqui em Ribeirão. Sim. Né? Depois ele saiu de Ribeirão, foi para a Bahia, viajou o Brasil e foi para a Europa. Lá, ele fez um excelente trabalho de capoeira. Então, foi o mestre Pigmeu quem insistiu e me deu essa oportunidade de conhecer a Europa. Então, você já esteve lá numa viagem, conhecendo até o trabalho que ele está fazendo lá, como é que foi? O intercâmbio que a gente está fazendo entre o mestre Pigmeu, né, que ele já faz um trabalho na Europa há 20 anos, né, e eu. Quer dizer, e ele colocou para que eu representasse aqui. Não é eu e ele, na verdade, a gente está fazendo um trabalho numa expectativa de preparar capoeiristas jovens, porque existe um mercado muito grande para a capoeira. Existem algumas pessoas que falam que a Europa está desgastada. Não está. Existe um grande mercado para a capoeira na Europa. Na Europa. O mestre Pigmeu está na Alemanha. Está na Alemanha. Na Alemanha. A princípio, o trabalho que a gente está fazendo é num lugar específico da Europa. Da Alemanha. Da Alemanha. O Pigmeu está na região de Nuremberg. Nuremberg. Erlangen, e ele mora em Murendorf. Sim. Tá? E ele percebeu que tem um mercado e tem uma carência de capoeirista. Há uma demanda lá. Há uma demanda. Da própria população Exatamente. do país para conhecer, para se interagir com isso, para ir fundo na questão da capoeira. Eles querem muito a capoeira. Olha só. Mas o interessante lá... Olha essa perspectiva, Tião, né? De que essa expressão da cultura negra é uma expressão para a humanidade. Exatamente. Quando nós falamos... Vou falar uma coisa, Laje, que eu sei que tem muito pouco tempo, mas sabe disso, eu participei de muitos debates, muita questão do negro. E muitas pessoas, vamos falar assim, parceiras e solidárias, sempre nos falou assim, vocês, negros. E eu penso o seguinte, quando ela fala vocês, negros, ela refere a gente como outro. Né? E aí, se as pessoas entenderem que essa questão da escravidão, essa questão do preconceito, é de um segmento humano, e que esse segmento humano é que criou a expressão e a alegria do Brasil, porque quando se fala em cultura que é reconhecido na Europa, é cultura negra ou índia. Porque qualquer cultura que seja balé clássico, essas coisas, ele já tem. Então, a cultura diferente lá é a cultura negra. Inclusive, eu estive numa cidade, que Pigmeu me levou, que tem o dia do samba, que é Vicksburgo. Olha só. São 3 dias... Lá na Alemanha, 3 dias na Alemanha, dedicado ao samba. Ô, Tião, vamos agora, então, passar a gravação que foi feita com o mestre Pigmeu. Sim. Tá? A gente chama agora o vídeo com o mestre Pigmeu, esteve aqui há pouco tempo, deixou para a gente um depoimento, está aqui ainda, deixou um depoimento para a gente, muito interessante. Vamos lá. Olá, professor Lages, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome de capoeira é Pigmeu, que todo mundo tem sempre um apelido na capoeira. Tenho 51 anos, né, e vivo na Alemanha já faz 22 anos. Hoje estou voltando aqui em Ribeirão Preto com um projeto que já faz agora quase 4 anos, com o mestre Tião Preto, né, a respeito do intercâmbio. Saí do Brasil com meio triste e fui atrás de uma aventura, né, e acabei parando na Alemanha. E quando eu fui fazer uma apresentação com uma banda que eu trabalhava como percussionista lá, aí uma universidade me chamou para trabalhar, a Universidade Sport Centro de Erlangen, que só trabalha com esporte. E como eu vi a estrutura é demais, sabe? Você não consegue... Tudo que eu vi ali parecia um sonho dentro de uma universidade. Mas o meu medo era, aceitar um trabalho dentro de uma universidade e não estar
na altura suficiente para dar resposta para eles no trabalho. Aí o que eu fiz? Perguntei para ele se eu poderia demorar mais um ano para voltar, se ele me desse um prazo eu voltaria. Aí ele falou, tudo bem. Aí com esse tempo eu voltei, né? O dinheiro que eu tinha trabalhado com essa banda deu para me sustentar e não voltei para Ribeirão, né? Eu fui para Salvador, Bahia, fui para depois Fortaleza, depois fui andei quase o Ceará todo, Olinda, fui pro Amazonas, né? Andei esses Rio de Janeiro, entrei ali para dentro, aprendi tudo, fiquei ali uns 3, 4 meses, conheci quase todos os tipos de cultura que tem, de danças, de batucadas e de outras coisas, porque o interesse deles é muito grande, não é pequeno não, é interessante. E cada coisa que você faz, eles querem saber o detalhe, o porquê, na onde foi na história. Então é essas coisas que eu falo, que eu quero ter no nosso intercâmbio. Primeiro ter uma estrutura para a pessoa chegar na Europa para falar sobre o nosso Brasil, sabe? Eles abrem o braço para você, só que lá não tem aquele jeitinho nosso, né? Do brasileiro, uma curvinha aqui e outra ali. É focado, se vocês têm um compromisso e assume o seu compromisso, a porta está aberta, você não para de trabalhar. No mercado tem muita possibilidade das pessoas se dar de bem, desde que se chega com uma estrutura. Legal, hein? Gostei muito da gravação, né? Eu acho que ele fez um depoimento forte, interessante, explicando bem aí, né? Essa capoeira internacional, vamos dizer assim, né? Empregando uma expressão talvez não muito capoeirista, né? Então, mas para que as pessoas possam entender. Nesse intercâmbio interessante que você está fazendo com o Mestre Pigmeu na Alemanha, né? Ô Tião, nosso tempo já está assim no finalzinho, né? Infelizmente não vai dar para a gente conversar mais, mas eu já quero deixar o convite para você brevemente voltar aqui, porque eu acho que sobre esse convênio internacional tem muita coisa para falar ainda, não tem? Lages, posso falar que tem. Eu gostaria, numa próxima oportunidade, Sim, de falar sobre a questão de como a capoeira... Eu entendi a força que a capoeira tem no mundo. Eu vi crianças de 7, 5, 4 anos cantar música de capoeira. Eu cantei essa música lá, expliquei a minha visão dessa música, porque não é minha, é de outro capoeirista. E por que eu falei isso? Falei a importância da diferença. O que a gente tenta fazer, sim, que o movimento negro tenta fazer no Brasil. Para que eu te respeite, eu preciso conhecer a sua história. Então, o Brasil, nós precisamos misturar as várias histórias que tem, de verdade. Porque aí sim há respeito. Eu não quero tolerância, eu quero respeito. Você quer mais do que tolerância, né? Lógico. Tião, temos que encerrar por aqui, meu querido, mas já fica o convite para uma próxima vez que não vai demorar muito, tá? Muito obrigado por ter vindo, meu querido. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado. Espero representar, porque não sou eu. É o movimento, É o movimento. eu sei. Eu simplesmente faço parte, humildemente, dessa caminhada. Tá bom, encerramos por aqui mais um Conexões Ribeirão, né? Prometendo voltar na próxima semana. Contamos aí com a presença dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores aqui da multiplataforma TAT. Até lá!